Bom, então agora vamos falar daqueles medicamentos que aumentam o efeito incretina no organismo, tá? Então, antes, vamos lembrar aqui um pouquinho que eu falei para vocês que as incretinas são hormônios produzidos pelos enterócitos, né? Quer dizer, as células que revestem o lumen intestinal, células epiteliais. E a gente vai ter lá a célula K, que libera o GIP, e a célula L, que libera GLP-1. O GLP-1 é a incretina mais importante entre as duas, porque ela produz muitos outros efeitos que não é só o chamado efeito incretina, que é aquele de aumentar a secreção da insulina, né? Então o GLP-1, gente, ele vai ser produzido, como a gente já falou, né, na porção do íleo, do delgado e no cólon, né, do intestino grosso. Então na porção mais terminal do delgado, já com o intestino grosso. Então, o que acontece? A gente sabe que esse GLP-1 ele vai ser produzido por essas células L, liberado, e vai ser mediante a presença do alimento, principalmente carboidrato, né, presente lá no lumen intestinal. Então, eu comentei com vocês que ele vai estimular a célula beta, né, a secretar insulina, mas aqui a gente vê que tem outros efeitos. Então, ele tem um efeito muito abrangente no organismo, em vários alvos, quer dizer, vários tecidos têm um receptor de GLP-1. Bom, então a gente vai ter ele atuando nas células beta, né, estimulando a secreção de insulina, ele atua na célula alfa, inibindo a secreção de glucagon, como a gente já falou. Ele também tem ação no tecido hepático, então atua no fígado, diminuindo a secreção hepática de glicose, quer dizer, diminuindo a PEG, lembra? Produção endógena de glicose. Ele lentifica o esvaziamento gástrico, tá? Então isso faz com que você tenha um efeito sacietogênico mais rapidamente, mais precoce, diminuindo assim a ingesta alimentar. E ele, além de fazer isso através da lentificação do esvaziamento gástrico, o GLP-1 também melhora a saciedade e reduz o apetite através de ação direta no sistema nervoso central. Então, sendo um elemento que possui um efeito, vamos dizer, anorexígeno, né, de redução de apetite. Então, ele acaba que tem outros interesses no uso de substâncias que imitam o GLP-1. Mas o que acontece? Vamos falar dela em termos fisiológicos primeiro, né? Essa incretina, gente, ela apresenta um tempo de meia-vida extremamente curto no organismo. Então, ela vai durar poucos minutos, tá? No momento que ela é liberada, passado alguns minutos, ela vai ser degradada, porque existe uma enzima que faz isso. E essa enzima está presente em vários pontos do nosso organismo, inclusive na própria parede vascular. Então, o que acontece? A gente tem uma classe de medicamentos que vão atuar justamente produzindo a inibição dessa enzima. Então, essa foi uma estratégia. Bom, vamos inibir a enzima que degrada o GLP-1, aí a gente vai ter esse GLP-1 atuando no organismo por mais tempo, né? A gente diminui a sua degradação. Então, essa é a primeira classe de medicamentos que aumentam o efeito incretina que a gente vai falar agora. Então, eles são chamados de inibidores DPP4, tá? Que é o dipeptidilpeptidase 4. É uma enzima que degrada incretinas. Então é o seguinte, olha lá, então o GLP-1 está aqui inteirinha a molécula, né? Quando chega o DPP4, ele faz o que? Ele quebra essa molécula e torna ela inativa, ela perde a sua atividade e vai deixar de fazer aqueles efeitos todos que a gente falou ali, né? Efeitos bem interessantes. Então olha só, então o GIP, ele também é degradado pela DPP4, e aí por isso ele tem um tempo de meia-vida, olha só, entre 1,2 a 5 minutos, gente. É vapt-vupt, né? O efeito não dura muito. E o GLP-1 também vai ter mais ou menos esse tempo de meia-vida, 2,3 a 4 minutos. Então a gente tem aqui a enzima, essa molécula aqui, ó, está presente inclusive até em membranas de alguns leucócitos, a gente tem ela, é chamada de CD26 também. É uma proteína transmembranar com ação enzimática. Tá? Semelhante, por exemplo, à enzima conversora da angiotensina. Também é assim, né? Uma enzima ancorada à membrana plasmática, tá? Então, ela vai produzir essa degradação das incretinas.
Então, a ideia aqui é produzir um medicamento, quer dizer, a indústria vai atrás de substâncias que inibissem essa enzima. Inibição direto no sítio catalítico, assim como a gente tem os inibidores da ECA, da enzima conversora da angiotensina, assim como a gente tem os inibidores da monoaminoxidase. Então, são substâncias, são fármacos cujo alvo são enzimas, né? Produzir inibição enzimática se ligando no seu sítio catalítico, impedindo que a enzima se ligue com quem? Com o seu substrato. Então, os inibidores da DPP4 vão justamente ocupar o sítio catalítico da enzima, impedindo que ela degrade quem? Incretinas. E aí a gente vai ter um aumento da atividade, do efeito dessas incretinas no organismo. Bom, então a inibição do DPP4, olha lá, estratégia terapêutica, gente, vai aumentar o tempo de meia-vida de GIP e GLP-1, né, entre 2 a 4 vezes, tá? E aí isso vai produzir um efeito incretina maior, ou seja, vai aumentar a secreção e síntese da insulina e, consequentemente, a gente vai ter redução da glicemia, tá? Bom, então, olha lá, tem um arsenal de inibidores de DPP4, né, são as gliptinas. Todos os medicamentos acabam com essa terminação, a sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, várias gliptinas. Então vamos falar um pouquinho aqui a respeito dos representantes, tá? Então a gente vai ter a vildagliptina, que foi a primeira a ser desenvolvida. Então ela vai estar na apresentação aqui, essa aqui, Galvus, ó, 50 miligramas, é utilizada 2 vezes ao dia, tá? 2 doses por dia. A sitagliptina, então normalmente essas 2 vezes ao dia é uma de manhã e outra à noite, tá? A sitagliptina tem 2 apresentações, 50 e 100 miligramas, que pode ser usada 1 ou 2 vezes ao dia. Então aqui está a sitagliptina, é a Januvia. A saxagliptina, tá? 2,5 e 5 miligramas, 1 vez ao dia, essa, de 1 vez só. A linagliptina, 1 vez é sempre mais interessante, né, gente? O risco de esquecer acaba sendo um pouco menor. 5 miligramas, também se ingere menos medicamento é melhor. E a alogliptina, tá? Que tem 3 apresentações, 1 vez ao dia. Então essas 2 primeiras que foram as primeiras a serem desenvolvidas, né, dessa classe de medicamentos, que tem tomada de 2 vezes, as demais todas que vieram depois, 1 vez só. E aí a gente tem formulações onde essas gliptinas estão associadas a outros antidiabéticos. Então aqui, por exemplo, a gente tem a alogliptina com a pioglitazona. Tá vendo? Com uma glitazona, quer dizer, um sensibilizador de insulina, né, que a gente já falou. Então, nesse medicamento a gente tem os 2 juntos, ó, 25 miligramas de alo e 30 miligramas de pioglitazona. Tenho aqui uma formulação que a gente tem a vildagliptina com a metformina, tá? Também no mesmo medicamento, né? E aqui a gente tem a linagliptina com a empagliflozina, ó. Tá vendo que interessante, né? Então aqui são 2 sensibilizadores, né? A glitazona e a metformina. E aqui a gente tem um inibidor de SGLT2, né? Juntos no mesmo medicamento. Então isso está acontecendo cada vez mais, essas associações terapêuticas diretas, né? Quer dizer, o indivíduo não vai comprar uma caixa de um medicamento e a caixa do outro e ele vai ter que tomar um comprimido de cada. Não vem tudo no mesmo comprimido. Os 2 princípios ativos, tá? Os 2 fármacos combinados aí. Então, bastante opção terapêutica dessa classe, né? E quais são as características farmacocinéticas que a gente vai ter? Olha lá, gente. Então, pico plasmático entre 1 a 2 horas. Então, lembrando, comprimido tomado via oral, tá? Via de administração via oral. Então, ele está dentro dos antidiabéticos orais, né? ADO. O tempo de meia-vida entre 8 e 14 horas. Aí vai depender. Aqui eu coloquei, gente, parâmetros farmacocinéticos gerais para todo mundo, tá? É claro que se a gente for olhar cada um deles, cada um vai ter uma característica específica. Vão ter algumas diferenças, mas aqui pra gente não... Vocês viram que são muitos, senão a gente vai ficar muito tempo falando disso. Então é para vocês terem uma noção maior, né? Geral, assim. Então, eliminação renal. Então eles são eliminados através da filtração glomerular, inalterados. Eles não sofrem metabolização hepática. Então isso torna interessante porque são medicamentos que podem ser usados mesmo por quem tem insuficiência hepática, né? Bom, os efeitos terapêuticos que a gente vai ter, gente, a glicemia de jejum. A gente vai ter uma diminuição de 20 miligramas por decilitro, né? E hemoglobina glicada entre 0,6 e 0,8. Então a gente vê que isso em monoterapia, né? Sempre que eu mostro esses dados para vocês, é pensando na monoterapia, quer dizer, esse medicamento sozinho controlando a glicemia. Ele não é
tão potente assim, né, nesse controle. A eficácia dele de redução glicêmica não é tão grande quanto dos outros medicamentos que a gente falou. Então ele é muito interessante de ser usado combinado mesmo, tá? Em monoterapia ele não vai ser tão eficiente. Um efeito muito legal que a gente tem desses medicamentos, né, é a proliferação das células beta. Então vários estudos mostraram que você tem um aumento da densidade das células beta no tecido pancreático induzido por esses medicamentos, tá? Tem estudos que mostram em monoterapia isso acontecendo. Papo de 50 a 60 dias, você já tem uma diferença interessante na população de célula beta. Então ele aumenta a viabilidade dessas células, a sobrevida delas e também parece que estimula a sua proliferação, tá? Estimula a mitose celular. Então isso aumenta a capacidade de secreção de insulina pancreática, aumenta a saúde pancreática, né? No que envolve secreção de insulina. Então é bem interessante esse efeito desses medicamentos. Bom, reações adversas, gente, que a gente vai ter. Então, sempre tem o lado B da história, né? A gente vai ter cefaleia, tá? Essas reações adversas, elas não são transitórias, elas são contínuas. É claro que isso vai atingir um determinado percentual dos pacientes que fizerem uso, nem todos vão sentir, tá, gente? Náusea, então é relatado também efeito nauseante, né? Um transtorno gastrointestinal. Aumenta um pouco do risco de infecções do trato urinárias, né? Então, também tem esse risco, assim como a gente viu o ISGLT2 também aumenta o risco. É claro que é aquilo, né? Tem que verificar se o indivíduo já tem propensão a ter infecção trato urinária, né? Infecções urinárias. Se não, o risco vai ser mínimo. Quem já tem alguma chance maior de desenvolver, vai juntar a fome com a vontade de comer. O medicamento vai auxiliar ainda mais, vai aumentar ainda mais esse risco. E infecções de garganta, tá, gente? Aumenta o risco de faringites. Isso porque o DPP-4 ele tá nas membranas de alguns leucócitos, então você acaba mexendo de uma certa forma com a habilidade deles de estarem combatendo infecções. Então por isso que você tem essa possibilidade maior dessas infecções, principalmente nesses dois locais. Ok, gente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente vem no próximo vídeo falando dos outros incretinomiméticos, que são os análogos GLP-1. Ok?